Continuando com a nossa resolução de exercícios envolvendo a integral de linha, agora nós temos a seguinte integral de linha. Vamos escrever aqui essa nossa integral. Então a gente quer calcular aqui a integral na curva C de 2x ds. E a curva C ela é formada por um arco C1, tá? Da parábola. Tá? Vamos colocar aqui, ó, da parábola y igual a x ao quadrado, só que seria do pedaço que vai do ponto 0, 0 até 1 e 1. Okay? Então, C1 seria isso daqui. E o C2, que seria a segunda parte da curva, né, para formar a curva C, ele é definido pelo segmento de reta. Okay? Então, segmento de reta que vai de onde? De 1 até 1, 2. Então, vamos fazer um esboço aqui para a gente ter uma ideia de como fica a figura aqui a qual nós queremos calcular a integral de linha. Então, fazendo aqui os eixos, tem lá eixo y, eixo x. Ok? Então, muito bem. Aí o que vai acontecer? Nós vamos sair aqui do ponto 0, 0. Vai ser um pedaço de uma parábola até o ponto 1. Então, isso aqui seria a curva C1. C1. E depois a gente vai, por meio de um segmento de reta, do 1 até o ponto 1, 2. Então, essa daqui seria a curva C2. Então, a integral de linha que a gente quer calcular é relacionada a esta figura aqui. Okay? Então, o que a gente faz inicialmente? Veja bem, então agora nós temos que parametrizar estas curvas. Como é que a gente parametriza essas curvas? Então, nós vamos definir o seguinte. Nós vamos chamar o x de x mesmo. Okay? Então, o y, ele depende de x, ele é y igual a x ao quadrado. E a gente pode observar, por meio dessa figura, que o x ele varia de 0 até 1. Okay? Então, a variação do x vem até aqui, ó, de 0 até 1. Ok, tendo então esta variação, nós vamos definir aqui. Então, nós vamos colocar lá x variando de 0 até 1. Então, está bem definido ali a curva, né? Nós temos a limitação de x, o y depende de x, e agora nós vamos calcular a integral de linha. Só que como nós temos duas curvas, né, a curva C1 e a curva C2, nós vamos começar calculando a integral da função 2x na curva C1. Né? Então, como que a gente faz? Então, seria variando de 0 a 1, de 2x, que multiplica a raiz quadrada da derivada de x em relação a x. Okay? Então, a derivada de x em relação a x. Isso aqui é elevado ao quadrado, isso aqui é a definição de integral de linha, mais a derivada de y em relação a x, também ao quadrado. Okay? E aqui dx. Então, isso aqui ficaria integral de 0 a 1 de 2x, que multiplica raiz quadrada. Derivada de x em relação a x é 1. Ok? Porque o x vale x, derivada dele em relação a ele dá 1. Ok. Mais derivada de y em relação a x dá 2x. E esse 2x está ao quadrado. Muito bem, dando sequência aqui, então isso aqui vai ficar integral de 0 a 1 de 2x, que multiplica 1 mais 4x ao quadrado dx. Perfeito. Temos aqui a nossa integral e como é que a gente resolve ela agora. Então, vocês podem perceber aqui que o expoente do que está aqui dentro do radical, ele é maior
do que o expoente da expressão que envolve x, que está fora do radical. Tá certo? Então, aqui uma das saídas seria utilizar substituição. Né? Então, a gente pode chamar, nesse caso, ó, nós podemos chamar aqui u de 1 mais 4x². Derivando isso aqui, então, nós temos que 8x dx, então du sobre 8x é igual a dx. Aí o que a gente faz? Volta na expressão e, volta na expressão, integral de 0 a 1 de 2x, que multiplica raiz quadrada de u. Aí no lugar do dx nós vamos colocar o du sobre 8x. Então, vezes du sobre 8x. Perfeito. Agora, o que você pode fazer? Você pode simplificar aqui, ó. Tá? Então, simplifica x com x, 8 com 2. E aí você vai ficar com o resultado aqui, que vai ser 1/4. Esse 1/4 você pode deixar fora da sua integral. E a raiz de u você pode transformar em u elevado a meio du. Integrando então isso aqui, nós temos lá 1/4 u elevado a 3/2 sobre 3/2. E depois, quando a gente voltar ao x, a gente coloca os limitantes de integração. Então isso aqui é 1/4 vezes 2/3 u elevado a 3/2, variando de 0 a 1. Fazendo a conta da fração, nós temos 2 sobre 12, raiz quadrada de 1 ao cubo, menos raiz quadrada de 0 ao cubo. Ok? Então, aqui nós teríamos, simplificando o 2 e o 12, 1 sexto. Ok? Nós fizemos um pequeno erro aqui. Ó. Nós substituímos o 1 no lugar do u. E, na verdade, o u ele está representando uma expressão, né? Então vamos arrumar este erro aqui, ó, uma pequena distração nossa nesse exercício. Então, vamos arrumar isso aqui. Tá? A gente pode até simplificar o 2 sobre 12, vai ficar 1/6 mesmo. Só que aí nós temos que colocar assim, ó, 1 mais 4, 1 mais 4 vezes 1 ao quadrado, menos, vamos apagar aqui um pedaço desse radical. Aí a gente coloca outro radical. 1 mais 4 vezes 0 ao quadrado. E não podemos esquecer que o u está elevado a 3. Então, isso aqui elevado a 3, isso daqui elevado a 3. Então, vejamos como é que fica lá. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 elevado a 3 menos raiz quadrada de 1. Que 1 elevado a 3 dá 1 mesmo, ok? Então, aqui nós podemos escrever isso aqui como raiz quadrada de 5 vezes 5 ao quadrado menos 1. Isso ainda pode ser simplificado, esse quadrado, então nós teríamos lá 1/6 que multiplica 5 raiz de 5 menos 1. Então, esse aqui é o resultado da nossa integral de linha relacionada à curva C1. Agora, vamos fazer o cálculo para a curva C2. Então, a integral ela ficaria da seguinte forma. Integral de C2, 2x ds. Isso aqui é a mesma coisa que integral de 1 até 2. Ok? Do que?
de 2